Virgem, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu. Se chegou até esse vídeo não foi por acaso, pode ser que a espiritualidade resolva lhe mandar uma mensagem. Não tenho o intuito de te convencer de absolutamente nada. Apenas fornecer pontos de vista, mostrar evidências e, quem sabe, o direcionamento para o seu momento presente. Não sei o que está se passando, mas te convido a esse momento de pausa, de entrega, conexão. Certo, Virgem? Não tenho o hábito de se autorizar a leitura, pois tudo está intrinsecamente conectado. Nossos amores, nossos desafetos, nossa prosperidade, nossa saúde, nossa espiritualidade. Vamos lá, Virgem. 3 coisas não podem se ocultar: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Peço a ajuda, o auxílio e o direcionamento, a proteção das minhas guardiãs, das minhas senhoras, dos meus mentores, de todo o sagrado feminino da minha linhagem. Que eu conduza essa leitura de maneira responsável, empática, e que se faça presente na minha mesa hoje apenas a verdade necessária. Gratidão a toda a espiritualidade. Gratidão, minhas grandes senhoras. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Vamos lá, Virgem. Boa sorte na sua leitura. O que traz, Virgem, à minha mesa hoje? Ok, mais uma. Um coração partido é sempre um coração partido. Certo? Mais uma. Eu posso estar me conectando com uma parcela de Virgem que esteja atravessando um momento de muita dor emocional. Posso estar falando com mamães aqui. Posso estar me referindo a uma dinâmica de mãe e filha, mãe e filho. Eu inicio a leitura de vocês, Virgem, com a Rainha de Copas. Essa rainha é especialmente muito importante para mim. E eu venho seguida de um 3 de espadas. Algumas pessoas de Virgem podem estar passando por um processo de muita dor relacionado a uma figura materna. Ou se és uma mãe, pode ser que esteja passando por um período muito difícil. Eu não sei explicar a sensação que eu tive, mas talvez um luto. Meu olho encheu de água aqui agora. Eu venho seguido de um 6 de copas também. Então, é algo que possivelmente foi no passado recente, certo? Ou também o 6 de copas me remete muito ao âmbito familiar, os nossos antepassados. Existe a possibilidade de eu estar me conectando com a parcela de Virgem que esteja precisando curar uma dor da linhagem materna. Algumas pessoas de Virgem podem estar, de fato, presos no fundo disso, numa dualidade. Eu tenho o fundo da energia de vocês, Virgem, com os enamorados. Eu tenho os signos de água aqui na minha mesa, com a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, para mim, ela representa mais o signo de Escorpião, tá? Mas cabem também Peixes, que é o oposto complementar de vocês. Recomendo também dar uma olhada no oposto complementar de vocês para abrir melhor o campo de visão, tá, Virgem?
e Câncer, tá bom? Para algumas pessoas de Virgem, essa escolha a ser feita tem muito a ver com o senso de justiça. Se eu estou me conectando aqui com mães, né, sumariamente mães solos, que tenham tido um passado de muita dor e sofrimento, algumas mães podem estar lidando com uma disputa judicial, talvez brigando pela guarda das crianças. Perdão, Virgem. A minha lâmina de namorados é representada dessa maneira. São 2 gruás, tá bom? E perceba que eles são quase semelhantes, né? Eu posso estar de fato lidando aqui com uma dinâmica de uma separação que envolvam crianças pequenas, tá bom? Até porque depois desse 5 de espadas eu tenho a lâmina do 6 de bastos representando uma possível vitória em um dos lados, tá bom? E eu venho seguido também de um pajem de espadas, que eu, Belum, leio muito como um aspecto da primeira infância. Eu falei de para algumas mãezinhas que realmente houve um período de luto, ou para algumas filhas que perderam a mãe. Quando eu puxei a lâmina do pajem de espadas, pajem é uma coisa muito primal, né? Muito primária ali. É algo que se começa, mas que veio seguido de a morte. Um corte abrupto na sua vida, possivelmente. Porque esse pajem, ele também me veio muito como... Repare bem como essa lâmina é ainda uma borboleta terminando de sair do casulo. E aqui na minha outra lâmina eu tenho uma serpente trocando de pele, eu tenho flores brancas. Certo, Virgem. Primeiramente, sintam-se acolhidos, se for o caso. De qualquer forma, irei abrir mais a leitura. Virgem, perdão. Na minha cidade está uma mudança climática absurda. Muito sol na parte da manhã, final da tarde despenca uma água. A minha garganta não acompanha de jeito nenhum. Vamos ver aqui com a Dona Esmeralda o que ela pode trazer. Então aqui, Virgem, cabem vários aspectos, tá? Eu posso estar falando de fato de uma dinâmica de mãe e filha que precisa ser transformada, tá bom? É algo que, com esse 6 de copas aqui, pode ser também até uma questão de padrão familiar, tá? Outras pessoas de Virgem, pode ser que tenham passado por essa dor, essa mágoa, materna, ainda na infância. Desculpa. Otchaoryo, Dona Esmeralda. O que temos para Virgem? Ok, mais uma. Perdão. Para algumas pessoas de Virgem, de fato tem a ver com emoções muito profundas, emoções que ficam no oculto, tá, Virgem? É uma coisa que fica quase como um sombrear na sua vida, tá? A carta da âncora, ela veio em cima do pajem de espadas, confirmando um possível corte, uma possível ruptura, tá bom? Aliás, veio em seguida em cima da lua, tá? Confirmando que é um processo emocional que está
injeção está pesando no emocional de vocês, tá bom? E em cima do pajem veio o chicote, tá? Que remete também àquela questão que eu já havia dito anteriormente, de ser talvez até um padrão kármico na família de vocês, tá? E o chicote, ele vai e volta, né? Ele fala muito sobre repetição, fala muito sobre dominação, fala sobre, como dizer, de uma maneira... Eu percebo que algumas pessoas que se conectarem com essa leitura tenham sido muito criticados, tenham ouvido palavras muito duras na infância até a adolescência, porque acabei de olhar ali, eu não tinha me apercebido, um cavaleiro de espadas, e como espadas fala muito do âmbito da conexão e do mental, fala muito do respeito de críticas, né? O chicote ele vem muito com esse aspecto, colado aqui com esse pajem, vem muito naquela questão de ser cobrado demais por perfeição, não se permitir errar, não se permitir. Essa leitura me pegou completamente desprevenida. Meus amores, oraculistas também passam pelos seus processos, aprendemos junto com vocês. Eu recolhi a mesa e agora a gente vai tentar entender como que a gente pode curar isso juntos, tá? Me pegou bastante, Virgem, porque eu tenho lua nesse signo. Então, eu tenho lua na mesa. Acaba que é inevitável a gente não fazer conexões. A gente que trabalha com esse tipo de conselho, com esse tipo de direcionamento, também aprendemos muito nessas trocas. E aquilo, né? O que é feito de verdade, com entrega, com amor, acaba reverberando. Então, vamos lá. Tomo posse dessa leitura. Tarô, me traga, por gentileza, como que Virgem pode vir a trabalhar essa cura interna nas emoções, nas dinâmicas familiares, da linhagem materna. Eu posso também, com a carta do chicote, Virgem, a âncora e aquela rispidez de as, eu falei as. Nossa. Me veio muito a ideia de doutrinação, me veio muito a ideia de a criança que foi podada muito cedo. Talvez tu tenha tido uma infância onde tu não podia andar de pé descalço, ou não tinha tanta liberdade para te expressar artisticamente falando. Então talvez tu venhas a te beneficiar se conectando mais com esse lado lúdico, esse lado infantil, tá? Mas é claro, vou trazer isso através das lâminas do tarô, tá bom? Como que Virgem pode estar trabalhando isso? Essa cura, esse padrão familiar. Eu embaralhei, eu cortei, sendo a própria rainha de copas na vida de vocês. Eu tenho que fazer a leitura, não dá pra ficar chorando. Vamos lá, mais uma. E eu sempre tenho lenço aqui por perto. Aí, agora, nesse momento, eu não tenho lenço aqui perto. Eu vou borrar a minha maquiagem. Mas o que? Como que o Virgem trabalha essa cura? Entendi. Mais uma. Nossa, Virgem, que estranho. As minhas lâminas, elas estão caindo no meu bastão de selenita.
Uhum, uhum. Então, Virgem, o processo de cura, ele acontece a partir do momento que tu faz uma movimentação na sua vida, tá? É muito movido pelo aspecto luz da Rainha de Copas, tá? Só que uma coisa que está me preocupando com esse 8 de bastos aqui é que eu venho seguido de um 9 de espadas, tá? O 9 de espadas, normalmente, ele fala sobre os períodos de ansiedade que nós acabamos passando em algum momento ou outro, tá? Mas aqui, o Virgem, me veio muito como um aspecto de a iluminação mental que se acumula até chegar no 10 de espadas, entende? E muito por uma questão também da falta da nutrição. Eu tenho 5 de ouros aqui, né? Perceba como essa lâmina na neve. No Rider-Waite, a figura, né? São pessoas ali do lado de fora, se eu não me engano, de uma igreja, enfim, no inverno, bem rigoroso. E fala muito de essa falta de acolhimento, essa falta de nutrição, né? Porque no inverno nada cresce, certo? Então, talvez atravessar esse momento, né? Entender esse momento, até o teu próprio padrão familiar, a tua própria relação com a sua mãe, ou com a sua avó, ou a sua tia, ou pela figura materna que tu tens de referência, tá? Podes vir a te beneficiar, desde que o movimento ele seja feito de uma maneira, para além de constante, né? A cada vez que tu te pegar nesse período aqui de ansiedade profunda, você rapidamente se movimentar para fazer essa contenção, é o que eu tô sentindo aqui, tá bom? Mais uma, por gentileza. Mais uma, sobre o processo de cura das pessoas que se conectaram aqui. Uou! A lâmina que caiu aqui, ô Virgem, foi a torre, tá? E ela caiu, ela ricocheteou aqui na cruz que eu tenho nas lâminas, nos desenhos das lâminas que estão dispostas aqui na mesa. Ela bateu no meu cinzeiro e ela quase caiu, ela quase estancou. Ao que me remete aqui com esse as de paus, tá? E veja, Virgem, eu não floreio dinâmicas tóxicas, sejam em quaisquer âmbitos, tá bom? Se é o caso de uma mãe narcisista, eu sei que esse termo está muito vulgarizado, eu sei que esse termo, mas existem, tá? Existem. Não estou dizendo que é o caso das pessoas que estão aqui, mas às vezes a gente se perpetuar numa situação assim, para além desse conflito de 5 de espadas, é um processo que já se arrasta há muito tempo, trazendo muita ansiedade, que pede uma movimentação, tá? Uma intervenção, é o que eu estou ouvindo aqui, foi o que me falaram, com a potência e a inspiração necessária para fazer essa torre ruir, porque, Virgem, o que acontece? A torre ela só vem quando as bases não é sólida. A gente está falando de estrutura familiar aqui, tá? Agora, eu tô sentindo que tá querendo ser passado mais alguma coisa. Virgem, olha só. Lembra que eu falei que no fundo da energia de vocês veio um 5 de ouros? Eu venho seguido de um 2 de bastos aqui. E olha só, eu tenho no coração da leitura um 8. Então, assim, embora tu tenhas esse ímpeto de te movimentar em rumo à tua vitória, no fundo, tu ainda estás numa dualidade, parado numa situação, tá bom? Que está sendo extremamente desgastante. Olha que interessante, eu tenho um as de bastos aqui na leitura de vocês, aqui na mesa, e no fundo eu tenho o 10. O as e o 10, eles estão conectados, tá? Porque um é o começo e o outro é o fim. Então, é o circular, né? É a completude.
tá? Mas eu vou puxar mais cartinhas aqui, Virgem. Essa leitura me pegou completamente de surpresa, vocês não têm ideia. Eu até pensei em pausar a leitura, mas eu não estaria sendo autêntica. Então, para quem se conectar, pode ser que esteja precisando ouvir exatamente isso e ver que não está sozinho. Todo mundo passa por processos. Tá bom, Virgem? Dona Esmeralda, o que mais para Virgem, por gentileza? O navio e os lírios. Virgem, aqui eu estou falando sobre um movimento com elegância, tá? Diante de uma situação. Para além disso, eu estou falando de uma progressão até no próprio curso da vida. Eu falei ali, logo no começo da leitura, talvez eu estivesse me conectando com mamães que infelizmente estão passando por um processo, ou na vara judicial, ou infelizmente perderam os seus bebês, tá bom? E com esses lírios aqui, e com esse navio, me vem muito um aspecto de passar por esse processo. E quando eu falo elegância, eu falei disso numa leitura de Peixes, se eu não me engano, Câncer ou Peixes. Recomendo fortemente que deem uma olhada no ciclo de leituras aquáticas, lembrando que Virgem é regido pelo elemento terra, o oposto complementar de Virgem é água, então é importante sempre olhar esses dois polos, tá bom, Virgem? Mas foi que nem eu havia citado numa leitura passada, em um dos aquáticos, que se movimentar com elegância pela vida não diz respeito a performar, e sim respeitar o momento no qual estejas passando, que eu sinceramente não faço ideia, cada um está no seu momento, tá? Mas desenvolver a maturidade necessária, porque isso faz parte da nossa jornada. Às vezes a gente se pergunta, né, Virgem, por que a gente passa por algumas coisas, e eu posso estar me conectando com virginianos e virginianas aqui, que tiveram que amadurecer muito rápido. Lá vai eu de novo. Tiveram que amadurecer muito rápido, e isso trouxe um peso. Lembra que eu falei da movimentação, de não perder a garra ali do 8 de bastos? Aqui a cruz ela vem representando o 6 de bastos, né? Pode ser um aspecto de vitória, tá, Virgem? Mas também a cruz ela fala muito de peso. Sobretudo, Virgem, ela cruzando com os lírios aqui, reforça a ideia de um padrão, uma estrutura muito rígida, muito austera, sabe? Muito rigor, e aqui pede que haja uma movimentação. Deixa eu ver aqui como que Virgem pode se movimentar. Sabemos que precisamos curar alguns aspectos, né? Essa leitura vai ser bem específica, acredito eu. Nem eu esperava esse tipo de leitura aqui. Vamos lá, como que Virgem faz esse processo de amadurecimento, esse processo de integração das circunstâncias passadas, da consciência, de uma maneira que não traga esse peso da cruz, e sim como um aspecto de vitória. Como que Virgem ele pode se movimentar para curar esse padrão, esse peso, essa dor, essa mágoa. Eu falei na leitura de Touro que esse ciclo de leitura está conversando muito com a comunicação. É impressionante. A gente está num período, né, que estamos sob a regência de Aquário. Aquário é o último comunicador, né, do zodíaco. É o mais fora da caixinha. Olha só. Então, Virgem, sobre essa movimentação, o que está me trazendo aqui é que para uma parcela é preciso reconhecer, tá? Segredos de família, reconhecer aquilo que está oculto na sua família. Posso estar me conectando aqui com virginianos e virginianas que não tenham tido a criação de uma maneira
comum, digamos assim, né? Dentro dos moldes que nós estamos acostumados. Então, pode ser um caso aqui também de adoção, né? De não saber que são adotados. A lâmina da foice, ela veio muito como um aspecto, tá? Na verdade, aí cabem dois grupos. Eu vou falar primeiro desse aspecto, depois eu vou para o outro grupo, tá? Fala muito sobre coleta de informações de algo que está sendo retido de vocês, tá bom? Algo muito antigo, com esses lírios, tá? E para outro núcleo de virgem, eu percebo que vocês possam vir a se beneficiar abrindo isso para alguém. Esse segredo que não veio a carta dos ratos aqui até o momento, mas com tantos, com espadas e bastos que eu tive na primeira rodada da leitura, me veio muito como corrosão, sabe? Porque fogo com ar é uma coisa meio quente, meio sufocante, entende? E aí vem com o aspecto aqui de corte necessário, tá bom? Para outras pessoas, que aí já entra no âmbito civil, né, de partilha e tudo mais, eu percebo que alguns virginianos ou virginianas que estejam brigando aí por uma questão de guarda, tá? Pode ser que vocês venham a se beneficiar mantendo o segredo, tá? Sobre o processo. E também de coletar maiores informações para que vocês consigam aquele 6 de bastos que estava no fundo do tarô, tá? E existe de fato aqui a possibilidade desse núcleo que eu estou me conectando, de que a guarda, para além de envolver a partilha das crianças, envolvam também a questão da... Porque os peixes aqui, ele veio muito como um aspecto de... É um rei de ouros, né? Então, pode ser que alguém tenha mais poder aquisitivo. Independente, tá muito favorável para vocês, tá, Virgem? Por quê? Porque eu vim aqui na sequência, né, eu tinha os caminhos, ou seja, posso estar de fato tratando-se de uma separação, uma bifurcação, tá? Que envolva também uma questão patrimonial, ok? Para algumas pessoas isso já estava mais do que destinado a acontecer, para outras pessoas vocês podem contar com a espiritualidade de vocês, que por sinal é muito abundante. Quando eu cruzo aqui peixes com estrela, me vem muito de uma mediunidade muito latente, muito que pode ser que tenha oscilações, mas que seja muito presente na vida de vocês, te proporcionando uma oportunidade e uma clareza também a respeito disso, tá? Eu tenho um homem, eu tenho as alianças e eu tenho a raposa. Cuidado com o homem, e se tu és um homem, nessa situação na qual eu estou me referindo, é para deixar? Tá? Se tu és um homem, nessa situação na qual eu estou me referindo, pede para que você conduza isso de uma maneira, pensando no emocional, sobretudo, não só o próprio, tá? Mas também das crianças, se for o caso, tá bom? Até porque, como veio no fundo os trevos, pode ser que tu estejas em uma posição de vantagem sobre essa situação. Afinal de contas, os peixes é um rei de ouros. Só um minuto, Virgem. O que tá querendo ser passado aqui? Ai, com tarô? O que tá querendo ser passado aqui ainda? Mais uma, por gentileza. Confirma, tá? A questão de um casal aqui. E de uma pessoa com esse cavaleiro de copas aqui, uma pessoa que pode ser de câncer, escorpião ou peixes, que esteja em uma posição de desvantagem.
Quando eu falo uma pessoa nesses aspectos, pode ser que tu seja virgem, mas tem uma ascendência em um desses signos ou a lua, por isso que é importante acompanhar todo o ciclo de leituras, tá bom? E aí, nesse caso, também caberia uma leitura particular. A propósito, o meu contato está na descrição, tá bom? Caso queira agendar, tirar dúvidas. A temperança caiu longe. É uma coisa que já passou da hora de ser resolvido. Ela caiu no meu tapete aqui, no chão praticamente. Tem alguém muito impaciente para resolver logo isso. Lembra que eu falei dos bastos e das espadas também? Tá, mas o que é exatamente que está... O que está oculto para a Virgem, que é dono dessa energia, por gentileza? O que está em oculto? Apego. Egoísmo. Tá, alguns recados aqui, Virgem. Para quem é um processo de fato, tá? Separação e tudo mais, existe muita resistência da outra parte, inclusive ao nível... Não vou ocupar termos aqui, porque até eu fiquei doída com essa situação diabólica, tá bom? A pessoa viu, tá? Que não quer largar essa situação por nada. Para outras pessoas aqui, e confirma também a questão de casal, porque tem um 4 de paus, tá? Um 4 de bastos. Para outras pessoas que estejam numa dinâmica movida por interesse financeiro, com medo de ficar sem absolutamente nada, pois saiba que isso é uma questão de perspectiva, tá? E que isso precisa ser melhor avaliado, tá bom? E eu estou dizendo isso, é claro que Velum, é muito fácil eu chegar e falar aqui, porque eu não estou na tua pele, tá bom? Falo isso com muito respeito, tá? Pelo teu momento. Cada um sabe de si, cada um sabe. Conheço histórias de mulheres que, infelizmente, tenho histórias assim na minha família também, tá? De que dependem financeiramente da outra parte. Enfim, vamos seguir. Reforça a movimentação, tá? Ali no fundo. Até porque é uma situação que já durou o que tinha que dar. A temperança caiu no chão, o que eu posso estar falando aqui? De energias que eu tenho aqui, tá? Na mesa eu tenho um Capricórnio, eu tenho um Sagitário também, tá? Aí tenho Peixes, Câncer e Escorpião, como eu já tinha dito. Nossa, a leitura tá enorme. Eu vou puxar só a mensagem final agora, tá, Virgem? Porque eu tenho Capricórnio na sequência. Tá bom, meus amores? No quarto saiu o homem com a criança. Podemos estar falando aqui de uma imaturidade. De novo o homem. Que loucura. Dona Esmeralda, por gentileza. Finalização para Virgem. Optcha, Dona Esmeralda. Dê seus últimos recados aqui para a egrégora de Virgem. Certo? Clarifica para mim se isso é atitude de Virgem em relação aos contextos aqui trabalhados. Para quem já está separado, já saiu desse contexto, pode ser que a outra parte esteja escondendo, tá? Que já está em um vínculo, certo? Recém-começado, inclusive, com a cegonha, tá bom? Para outras pessoas, tá pedindo aqui, carece, tá? De usar
talvez até as flores aqui veio, ainda que não seja a carta da criança, veio muito como um aspecto de sutileza, de inocência, mas que isso na verdade pode ser uma estratégia, tá bom? No oculto, para que tu venhas a finalizar, tá? Com sucesso, aí sim, no caso, a cruz, como veio embaixo, a cegonha, vem muito como a finalização, aquilo que finalmente chega e põe fim a essa situação, tá? Eu tenho um cavaleiro no fundo dizendo que esse movimento já está em curso, tá bom? Minha Nossa Senhora. Tá. Cuidado também com a movimentação que seja muito movido por emoções, tá? Que mais te distraem do caminho, te tiram do foco, gerando perdas, desgastes, tá bom? Envenenando ainda mais, talvez, até a percepção que as pessoas tenham a seu respeito, porque a carta do Jorginho fala muito sobre como as pessoas também acabam nos lendo diante da situação, certo? E isso precisa acabar, tá? Finalizar esse ciclo. E no fundo você já tem mais ou menos aqui a estratégia e a astúcia dessa raposa para que você feche com uma chave de ouro, tá bom, Virgem? Eu espero que vocês tenham gostado, me perdoem pelos meus excessos. Se gostou, curta, comenta e compartilha e até breve.